vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Olá, feliz sábado para nós tudo. Um bom dia a cada um de nós que abre televisão nesse exato momento para bem estudar mais uma vez a palavra de Deus. É com teu alegria que hoje está ali novamente conosco. Obrigado a tudo que você está seguindo sempre, que todo sábado sempre você está olhando nas mensagens e nas pregações ali. Hoje, de uma forma especial, estendo um grande abraço para minha mãe que você está acompanhando, minha mãe fina, né, lá de Vila Nova. Então, mamá, um grande beijo para você, um abraço também. Também Maldini, amigo, né, de infância lá de Vila Nova também, amigo. Deus abençoe e obrigado por você sempre estar acompanhando. E no estudo que você está acompanhando, nesse estudo cada dia mais. Já no estuda Jonas capítulo 1, já no estuda Jonas capítulo 2 e hoje no também estuda Jonas capítulo 3. Sábado é um dia do Senhor. Sábado é um dia que nós, como adventistas, para exame, para estudo da Bíblia, não percebemos o dia que Deus concede para cada um de nós, no descansa, no vive, no ser abençoado e também no fazer com que aquele dia ali seja um benefício para outras pessoas, assim também como Jesus. E hoje, na sábado, nada melhor do que estudar um pouquinho da palavra de Deus,
Chega ali mais perto. Jonas capítulo 3. Boa que você está assistindo para a primeira vez. Boa que já odiam algum vez mais já muda de canal. Hoje não. Hoje fica, assiste para não bem avança para nossos estudos, né? Boa que tem aquele Bíblia lá na casa, aquele Bíblia que está lá guardado, seja Bíblia católico, seja Bíblia nazareno, seja Bíblia, qualquer Bíblia, tudo Bíblia que ele. Então, apanha a Bíblia lá, bem com ele, e vou abrir no livro de Jonas, capítulo 3. Hoje nós também estudar um pouquinho sobre a história de aquele homem, né? Bom, antes de nos estudar, sempre nos fazemos oração. Oração é aquele momento que nos fala com Deus, para que nós possamos entender a mensagem que tem para nós hoje. Então, não ora. Deus, não nos sabe uma boa real, mas o Senhor é vivo e nesse momento está ali conosco e está com tudo pessoas que têm televisão aberta nesse momento para estudar a palavra de Deus. Nos pediu de forma especial, ó Deus, que o bem fala conosco novamente. Que o bem ensinando nas boas palavras caminho de retidão. Que no bem entende através de Bíblia qual caminho e qual lição que não pode trazer para nossa vida de dia a dia hoje. Dá-nos paz, abençoa aqueles que abrem televisão, aqueles que só te acompanham e que dia após dia eles podem aumentar essa fé através de ouvir palavra, no nome de Jesus. Amém. Certo? Jonas capítulo 3. Hoje nós também estudamos Jonas capítulo 3. Bom, antes de nós iniciar Jonas capítulo 3, deixa eu contar quem que é Jonas. Jonas é aquele homem, ou aquele profeta que passa 3 dias no ventre de grande peixe, né? Jonas, já no capítulo 1, que recebe uma ordem de ir para a cidade de Nínive, para pregar contra Nínive, porque Nínive era uma cidade pagão, com práticas erradas, né? E Deus, antes de destruir aquela cidade, só mandava um aviso, caso eles arrependessem, a ser poupado, e caso eles se arrependessem, a ser destruído. E Deus manda Jonas. Só que a Bíblia está falando que Jonas fuge de presença de Deus, fuge para longe, vai entra num barco, teve grande tempestade na mar, descobre uma tempestade para mostrar causa, marinheiros folhando na mar e gosta de dentro de vento de peixe. No capítulo 2, no hoje, me faz uma oração com alguns aspectos errados dentro de sua oração, mas na fim a Bíblia está falando peixe vomita Jonas novamente, provavelmente na praia de Jope, também continua missão. Hoje, nós também hoje é capítulo 3. Deus está mandando novamente Jonas para Nínive, e nós vemos hoje qualquer reação de Jonas. Acompanha comigo e abre Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, ele começa como se tivesse na Jonas capítulo 1. Ele está falando assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. A palavra veio assim, verso 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus novamente chama Jonas e fala: agora vai para Nínive, proclama contra ele mensagem que isso também falou, né? E na verso 3, não está pensando, Jonas está respondendo a Deus, né? Adiante hoje, mas toda vez que Deus fala com Jonas está age, em vez de responde, age, né? Então Deus fala com ele nesse momento, em vez de responde, que tem um papo com Deus, né? Fala de uma forma, age de uma forma como que cria diálogo. Na verso 3 está falando assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. A Bíblia está falando no verso 3: ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Muito bom. No bem, entende um pouquinho sobre o verso 3. Jonas foi mandado novamente para Nínive, só que a Bíblia está falando que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era uma cidade que Deus considerava importante. Agora não bem lembra quem que eram ninivitas. Ninivitas que creem a Deus. Ninivitas eram pagãos. Ninivitas adoravam outros deuses falsos. Ninivitas tinha vários e certos condutas errados. Só que a Bíblia está falando, mas Nínive era importante para Deus. E não está entendendo um pouquinho sobre Nínive e Deus naquele capítulo ali. Para morrer, nós é importante para Deus, independente de que ele não está fazendo ou não deixa de fazer.
Deus está considerando importante, independente de erros que comete ou de pecados que comete. Lembra, a palavra está considerou importante, não que está aprovou os atos ou algumas práticas erradas. Independente daquilo que não está fazendo, para Deus, nós não tem valor. Nós não tem importância. Valor que está medido para aquilo que alguém está falando, ou para a forma que não está tratado. Valor está para aquilo que Deus dá a cada um de nós. E Deus está considerando a Nínive cidade importante. Para morrer. Dentro de Nínive, apesar de ter pessoas que fazendo algo errado, na sinceridade daqueles que escondem o país estavam fazendo coisa certa. E uma hora está acontecendo, existem pessoas que você está fazendo algum tipo de crença, você está participa de algum sistema religioso que na luz que tem, naquele conhecimento que tem, ele está ser sincero. Apesar de às vezes por estar na erro, mas ele está ser sincero. E Deus está hoje para para sinceridade. E sinceridade de uma pessoa tá acaba apenas que evangelho tiga nele, que palavra tiga nele, que verdade tiga nele, se rejeita, sinceridade se acaba. Mas se aceita aquela verdade, de fato, seu coração é sincero. E dentro de Nínive, tinha várias pessoas que se ouviam a verdade, se ouviam falar de Deus verdadeiro, eles podiam mudar, eles podiam converter seus corações. E por isso que Nínive era uma cidade importante para Deus. Para morrer, Deus está hoje coração. Deus está hoje aparência, mas não está hoje. Deus está hoje para coração. Certo? Então, primeira característica de Nínive é que Nínive é importante para Deus. E segunda característica de Nínive é que Nínive é uma cidade grande, né? A Bíblia está falando que tem 3 dias para percorrer a cidade de Nínive, para dar a volta de cidade de Nínive. Bom, com que lá na mente, nós avança para verso 4. Verso 4 está falando assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Muito importante não entender aquele verso ali. Bom, na verso 3, no onde a Nínive, para boa nele, é 3 dias. Só que na verso 4, Bíblia está falando, mas Jonas começa a percorrer a cidade a caminho de um dia. Ou tem alguma coisa de errado, né? Se é 3 dias para percorrer, o que Jonas está fazendo um dia? Só tem uma explicação. A explicação é fazer trabalho mal feito. Jonas faz trabalho mal feito. É como ser boi. Lembra, primeiro vez Deus manda ele fugir. Segundo vez Deus manda ele, como é que tem escapatória? É boi. Mas é boi mal mandado. É boi para fazer coisa mal fazer. E é exatamente o que não está hoje no livro de Jonas. E depois Jonas tem uma mensagem, né? Mensagem de Jonas é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha, mensagem de Jonas é que é uma mensagem de pessoas que querem para o povo converter. Para uma mensagem dele ser: ainda 40 dias Nínive será subvertido. Ou seja, mensagem de Jonas que tem palavra de Deus, que tem nenhuma menção de Deus. Mensagem de Jonas que tem coisa que o povo faz para chegar para arrepender, né? E mensagem de Jonas que tem nem coisa que o povo mestre faz para cancelar aquela destruição lá. Simplesmente Jonas chega, falou: já 40 dias, nós tudo, nós ninivitas, nós a ser subvertido. Só que tem um detalhe: palavra subvertido que está aparece ali é uma palavra que pode significar uma palavra de duplo sentido. Podia significar destruição ou podia significar misericórdia. Se você traduz aquela palavra ali, literalmente seria: ainda 40 dias Nínive será posto ao contrário, será colocado ao contrário. Podia tanto significar destruição ou podia significar que Deus pode poupar a vez. Jonas, essa está entendendo, mas Nínive se serba destruído. Né, destruído, independente de ações de ninivitas. Então, naquele pequeno trecho de 1 a 4, ele notou já claramente, mas Jonas faz um trabalho mal feito. Cidade para fazer em 3 dias, Jonas na um dia, então começa a fazer. De fato, Jonas que cria que ninivitas arrependeram. Só que aquele mal trabalho, aquele mal desejo de Jonas ali, é uma lição tão importante para nós. Talvez também nós não estamos fazendo algo que é mal feito. Deixa eu ser mais específico. Boas vezes que você está assistindo, boas vezes que você sabe ali, às vezes você está num trabalho, às vezes você participa de algum sistema religioso, você participa de algum tipo de igreja, e às vezes você tem uma determinada função para você fazer. Só que talvez você está fazendo algo mal feito, ou mal fazer, né?
E é tão importante frisar aquele momento ali para nós de nós não nos chamaram para não fazer uma coisa bem feita. Nos chamaram para não fazer um trabalho bem feito. Religião é que só está na igreja. Religião é estar na igreja, está no trabalho como um bom trabalhador, honesto, dedicado, diligente, e ter uma família também que você dedica para ele para você ser cada vez mais exemplar. Então, como pensa, mas está na religião, é só um momento que você está com Deus. Religião tem que afetar toda a área de vida. Área profissional, área física, área educacional, área religiosa. Tudo a área tem que mudar. É por isso que nós não temos que ser exemplo em tudo. Na trabalho, na dedicação, na família. Tudo não tem que fazer trabalho bem feito. Jonas foi certamente não pode falar, um apressado, alguém que de fato que cria arrependimento de ninivitas. Por isso que faz trabalho mal feito. E também é importante que não faça uma coisa bem feita, diferentemente de Jonas. Tanto é no nível religioso também. Se bobo sabe, mas Deus te chamou para fazer algo. Se você sabe, mas Deus te chamou há muito tempo para mudar, para entrar de fato no caminho de Deus, para morrer que você te resiste. Para morrer que você te tenta fugir cada vez mais. Acabou fugir de Deus. Se de noite é que Jonas fugir de Deus, o que acontece com ele? Deus quer para você estar perto dele e perto de ser palavra de Bíblia Sagrada. Certo? Então, não volta para o texto ali, para não dar avanço para capítulo 5, para versículo 5. No verso 5, não tem um verso, um acontecimento extraordinário. A Bíblia está falando, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Opa! Ninivitas converte. Você consegue explicar uma conversão de ninivitas? É algo praticamente que não está hoje é impossível. Mori que Jonas também num dia está pregando em alguns cantos de cidade e a cidade inteira está crendo em Deus. É a ação do Espírito Santo. É ali que não me entende. De mesma forma que no capítulo 9, uma marinheiro está convertido de uma forma que nunca tu consigo explicar. Está convertido enquanto está hoje Jonas, afastado de Deus. No capítulo 3, está ouve mensagem de Jonas. Espírito Santo está fazer com que existe em seus corações, mas tem falta com Deus. E ali, a Bíblia está falando, mas crê em Deus, mas faz um jejum. Existe de panos de saco, desde o maior até o menor. E verso 6 está falando assim, chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Rei de Nínive não pode falar, meu homem mais pagão que pode existir. Se nós hoje na Bíblia, no Antigo Testamento, para quem que é bom leitor de Bíblia, sabe, mas reis assírios, geralmente este desafia a Deus, este acredita a Deus. Não tem um grande exemplo de rei Senaquerib, quando vai enfrenta rei Ezequias, que desafia Deus abertamente, fala, bom Deus, bom quem? A ponto de Deus mandar um anjo para matar 185 mil soldados. Ali não tem um exemplo totalmente ao contrário. A Bíblia está falando rei de Nínive, primeiro detalhe é que chega a notícia para rei de Nínive, né? Ou seja, é que Jonas que leva. Mensagem só começa a espalhar para todo lugar, para morrer alguém começa a passar de boca a boca, né? Tem que chegar no ouvido de rei. E a Bíblia está falando, rei, levanta de tu, né? Levanta de poder, de todo lugar que tem um símbolo de majestade. E travestes reais, que é roupa que rei está boa, tudo bonito. E viste de panos de saco e cinta riba de cinta. No Antigo Testamento, antigamente, aquela atitude é uma atitude de humilhação. Rei, sente-me está em falta com Deus. E ouve aquela mensagem e arrepende. Por isso que cinta riba de cinza e viste de panos de saco, ou seja, está mostrando que está profundamente humilhado ao ouvir mensagem que chega nele através de ouvidos de outros alguém, né? Interessante que no Antigo Testamento, pessoas que pôr a cabeça na pó, né, na terra, para mostrar reconhece mesmo a terra. Mas que uma atitude extrema, cima aquele, que põe extinta riba cinza, é para mostrar que reconhece menos do que terra, menos do que pó, né? Ou seja, uma total humilhação que rei faz, né? E na verso 7 e na verso 8, a Bíblia está falando assim, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água,
mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, não hoje ali a atitude de rei, né? Rei, além de fazer uma reforma na sua vida, além de humilhação, ele decide fazer um jejum, onde que tudo alguém e tudo animal na cidade, é um jejum totalmente extremo, né? Que está provando nem água nem comida, e esse está clama fortemente a Deus, né? E esta converte, a Bíblia está falando, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha, verso que no cabo dele é um verso importante. Para mostrar essa moça de um alguém que depara com verdade e decide converte, decide muda. Só que ele quer decidir só. Além de decidir só, ele faz com que outros também para, refletem e tomam decisão de arrependimento. Essa lição que nós aprendemos com aquele rei é extremamente importante para nós. Para nós hoje a sinceridade de um alguém que contra com a verdade. Independente de que o que o avô foi, de que o pai foi, de tradição que o herda de família, de alguma crença religiosa, então que nos depara com verdade, no mês aceita verdade. Tradição familiar que não salva ninguém. Há pessoas que perdem para modo de tradição familiar. Bobo tem que decidir verdade para bom mesmo. Bobo tem que ser fiel a Deus, depois fiel à família. E ali não está de uma atitude extrema. Bíblia a família decide converte e decide muda seu caminho ao encontrar com a palavra de Deus. E é a mesma coisa que Deus está pedindo de nós até hoje. Conversão. Conversão é uma mudança de coração, é uma mudança de rumo, é uma transformação de caráter, é mudança de hábitos, é tudo o que nos está fazendo para que aquele caminho que nos estava de mal, nos converte para caminho de bom. Deixa caminho de trevas, caminho de angústia, caminho de pecado e volta para Deus. Ninivitas resolve, mas Nínive estava a ser destruído. Por isso es muda. Nós também não sabemos. Bíblia está falando uma terra ali, que é a mesma terra que um dia foi inundado por água de dilúvio, um dia também será inundado por dilúvio de fogo. E nós, com nossas ações, no mês dia após dia, aproxima de Cristo, ser transformado para a graça, antes do grande dia de destruição. Presta atenção bem comigo, no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Não está bem hoje ali uma história que bobo conche, que é a história de Noé. Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, a Bíblia está falando algo tão profundo e interessante. Mateus 24, verso 37, 38 e 39 está falando assim. Jesus falando-lhe, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus até compara ser vinda com a história de Noé. Ele fala assim como Noé passa muito tempo tá prega, tá divirte povos, mas um dia a terra sabe ser destruída com água. Povos nem cada ouvido, nem cada liga a Bíblia, fala, comer, mas come, está bebe, está casa, está em casamento, es que você te importava com nada. Até que dia que não entra na arca que porta ficha. Les regala hoje, les preocupa, mas era tarde demais. Noé passa 130 anos a pregar sobre evangelho, sobre conversão, sobre mudança, mas escasseita. Quando Noé entra na arca, chuva começa a chover, já eles entendem. Mas que decisão que demora, que bata posterga, que toma de poço, outros que nem liga, mas era tarde demais. Cima está falado, tem uma frase que está falando, ignorar que o carro se aproxima não impede que eu não seja atropelado. Se não sabe mais evento que acontece, Jesus dando vários sinais de ser volta, de que ele mesmo mundo ali que um dia você também ser destruído. Se não sabe mais tudo que ela acontece,
para modo que nunca te procura conhecer mais. Deus te avisa, Deus te dá recado, porque que Ele te ama, e Ele te ama nós tudo. Agora, quem que te responde é aquele que te ama a Deus. Por isso que nós, dia após dia, nos deve juntamos, nos deve consagra nosso coração e examina a Bíblia, e conche mais as Escrituras. É por isso que nós, Adventistas do sétimo dia, nos está disponível, nos contatos está ali de baixo, para nós dar um curso bíblico para nós. Comece bem a igreja, sob o conche Bíblia, decisão boa que tu toma. Para que bobo conche mais de palavra de Deus, mais de escrituras sagradas. Cabo pensa, mas só ele vive no mundo, mas sentar, mas na minha casa fazer mal, minha casa fazer bem, minha casa bebe, minha casa fuma, minha direito. Não, direito é que você está fazendo algo. Direito é estar com Jesus no coração. Se bobo está aproxima de Jesus, se você fala com Jesus, se você estuda essa palavra. Vamos, quem que tem Jesus que está estudando a Bíblia? Que está fazendo oração, que tem Jesus. No, se não tem ninguém, é para não tá fala com ele, não tem intimidade com ele. Bom, se você tem intimidade com Jesus, morre que você pensa, mas você vira esta, mas que você considera alguém de fé. Se nunca, às vezes, você tem a Bíblia lá na casa, lá dobrado, nem você está lendo. E depois tocou de alguém que prega a verdade, você é o primeiro que está falando, não, meca a verdade, não consegue meca a verdade se você está estudando a Bíblia. É por isso que Mateus capítulo 24, Jesus está mostrando. Hoje, você acredita que tem Noés também? Tem. Existe Noés que está prega o evangelho para todo mundo. Você acredita também, mas um dia também dilúvio na terra, dilúvio não de água, mas de fogo? Também assim. E você acredita, mas tem pessoas que te rejeitam e pessoas que te fugem de arca? Tem. E pode ser um dessas pessoas que você fala comigo novamente ali, nesse momento que você está olhando. Mas lembra, se bobo você está ouvindo, é para você tá aprendendo com o erro, né? Bíblia está falando justo da que 7 vezes levanta. Mas sábio não, sábio tá contempla erro de justo para cair. Ou seja, não tá hoje a pastora ele não é suficiente para trazer uma lição de qualquer arrependimento, de qualquer atitude que não deve tomar, que examina a palavra de Deus e aproxima cada vez mais de Jesus. Bom, continuando a leitura, Jonas capítulo 3. Rei, depois de fazer qualquer um, depois de mandar tudo alguém converte, na verso 9 ele falou assim, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, ou seja, de sorte que nunca bem morre. Esse verso é um dos versos que acha mais bonito no livro de Jonas, né? Verso 9 e verso 10, né? Para morrer rei, está falando que usa uma palavra tão forte. Para morrer rei, ele decide muda, independentemente se essa ser poupado ou destruído. Ele decide muda seu coração. E ele falando, quem sabe se Deus pode volta, pode esquece, pode perdoar o nosso pecado. Rei toma aquela atitude lá. E converte independente. E bom, tá bom, uma conta converte só com a palavra, né? É por isso que não está disponível para guiar na cursos bíblicos. Mas verso 10, é o último verso que não está lendo nessa manhã, está falando assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. E não o fez. A destruição ali de Nínive era condicional à obediência. Se eles obedeceram, essa ser poupado. Se eles que obedeceram, essa ser vai destruída. E a Bíblia da fama, Deus odia. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E a Bíblia fala, Deus se arrependeu. Que a palavra arrependeu ali é a palavra chuve, ou seja, pode significar Deus voltou, né, atrás, né? Deus decide não destruir. Para morrer, Deus é um Deus de condição. Deus é um Deus que lida conosco de acordo com nossa atitude, de acordo com nossa resposta. É por isso que Deus decide cancela aquele juízo que tinha sobre Nínive. Só que um detalhe é que Deus ele decide cancela para morrer Deus está hoje o coração. Deus é aquele que está hoje o coração de cada pessoa que você está olhando nesse momento. Deus conheceu, Deus sabe o coração. Se você está na sinceridade ou se você está no caminho de trevas. Mas independente de onde o coração está, hoje é ter a oportunidade de dia após dia decidir iniciar uma mudança, um processo de transformação. Inicia cada vez mais um caminho de ser palavra. Lembra, Bíblia Sagrada é um dos únicos livros que pode mudar espiritualmente.
É um dos únicos livros que pode mostrar quem que bobo é. Sinceridade de bom coração. E através desse livro que buta fazer uma verdadeira mudança na boa vida. E ali, nota hoje, de uma forma bonita, né? Deus decide poupar Nínive. Eles eram pecadores. Eles eram mais terríveis que não pode imaginar. Mas para Deus que ela que te importa. Deus te perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Que existe nenhum tipo de pecado que Jesus que te perdoa. Nenhum. Por mais longe que de bubai. Por mais que você pensa moça nas trevas. Porque está tão longe que Deus que te consiga alcançar. Por isso, vinde a Jesus. Vinde às águas. Simão canta, né? Vem para Jesus. Deixa o ímpio seu caminho. Um homem seus pensamentos. E volte para o Senhor. Bíblia está falando, Deus é rico em perdoar. Deus é rico em gratidão, em bondade. Então, não aproveita a bondade de Deus para morrer. Ele é rico na perdão. Então, que Jonas capítulo 3 purificou na mente, que entende, mas naquela história ali, Deus perdoa um pecado grande. E Deus perdoa qualquer um de nós. E Jonas já não sabe, né? Essa tá caminha cada vez mais para o livro final. Então, amigos, já não termina a mensagem de hoje. Na próxima estudo, nós temos hoje o último capítulo de Jonas, que é Jonas capítulo 4, que também termina aquela grande história ali. Enquanto isso, Deus abençoe o dia, Deus esteja com você em cada momento. Para não terminar em grande, não tem convida tudo nós que está na casa para nem fazer uma oração. Sim, vou que está lá, talvez você bem goste de abrir televisão, mas bote um momento tão importante, que é o momento de falar com Deus, um momento de oração. Por isso, não é que você está, ficha o olho, curva a cabeça, não fala com Deus. Deus, a minha está ali, minha que eu consigo hoje, tudo alguém que está olhando. Mas uma coisa não tem certeza. Bobo você conseguir hoje a cada um. Não te pediu de uma forma especial que o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que age com ninivitas, pode bem atuar no coração de cada pessoa que ouve aquela mensagem, meu Deus. Há pessoas que às vezes está tão longe do Senhor. Há pessoas às vezes que estão no meio caminho. Há outros que talvez nem conheceu Deus. Mas nós não te pedimos de uma forma especial que você trabalhe no coração de cada um. Para que eles podem seguir o caminho independente de tradição familiar ou independentemente de qualquer pecado que eles podem cometer. Nós não prende hoje, mas que importa o tamanho de pecado que nós não temos. Nhonho está perdoando tudo e qualquer pecado, desde que não aceita estar no caminho, Deus. Por isso, seja conosco, abençoando, cuida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Bom, e acabou esquece. Nos contatos ali de baixo, sempre que você crer, pode entrar em contato, pedir um estudo bíblico, ou um curso bíblico, ou algo que você quer que gratuitamente você oferece, que não te ofereceu na casa. Ademais, tenha um feliz sábado e até próximo sábado. Tchau, tchau.